Em pleno domingo, Dia dos Pais, quero te contar a história do dia em que meu irmão foi parar na cadeia por agredir a ex-esposa dele pra defender a filha deles. Fica aí que tem história nova. Bom, o meu irmão, ele foi casado com a mãe da filha dele, né, com a ex-esposa dele, por pouco tempo, por poucos anos. Na verdade, eles se casaram apenas porque ela ficou grávida. E eles decidiram tentar ali um relacionamento pra ver se funcionava. Óbvio que não funcionou. E eles acabaram se divorciando. E aí, a filha deles passou a morar com a mãe. Ele sempre foi um pai muito presente, pagava pensão, ia lá, visitava, levava pra passear, ficava no final de semana com ela. E eles tinham uma relação ok, eles se tratavam bem, eles terminaram de uma forma amigável, então eles tinham um relacionamento ok, para duas pessoas separadas. Até que a mãe da filha deles começou a namorar com um rapaz, que de início o meu irmão não gostou muito dele. E eu confesso pra vocês que quando eu conheci eu também não gostei. Sabe quando você conhece uma pessoa e você sente uma sensação ruim? Mas ele não se metia na vida dela, né? Ele falava pra ela que desde que ela ficasse de olho, né, na relação dele com as filhas e tudo, que tava tudo bem, desde que ele não maltratasse a filha deles, que por ele ela podia se relacionar com quem ela quisesse. E de fato meu irmão nunca chegou a se meter no relacionamento dos dois, enquanto ele achava que não precisava. Até que quando a menina estava com 6 anos, a minha sobrinha, filha do meu irmão, estava com 6 anos de idade, já fazia 1 ano e meio que a mãe dele estava namorando com esse rapaz. E ele passou a frequentar muito a casa, inclusive a dormir lá. Até que, como eu falei, quando a menina estava com 6 anos de idade, um certo dia ela veio pra nossa casa pra passar o final de semana com a gente, porque a gente mora junto, eu, meu irmão e minha mãe, e ela veio pra passar o final de semana com a gente. E aí, na hora de dar banho nela, eu que dou banho nela, o meu irmão, ele não gosta de dar banho nela. Na verdade, ele dava enquanto ela era menorzinha. Agora que ela tá ficando maior, ele não gosta, e aí toda vez ele pede pra que eu dê banho nela. E é isso que eu faço. Quando eu fui pra dar banho nela, gente, que eu fui pra lavar a região íntima dela, ela reclamou de dor. E na hora que ela reclamou de dor, eu já fiquei em alerta, eu já fiquei... Oi? O que tá doendo? Por que tá doendo? E aí ela falava, não tia, tá doendo, tá doendo. E aí eu peguei, sentei ela assim no vaso, pedi pra ela abrir a perna pra eu ver se tinha alguma coisa. E gente, na hora que ela abriu a perninha dela, que eu fui olhar, a região íntima dela tava muito vermelha, tava muito vermelha. Na hora eu até pensei assim, será que ela tá assada? O que aconteceu? E aí eu fiquei instigando ela a falar o que tinha acontecido. E ela falava que não tinha acontecido nada. Ela só falava que não tinha sido nada, que não tinha sido nada. Mas eu já tava desconfiada. Nisso eu chamei o meu irmão, falei o que tinha acontecido. Ele sentou e começou a perguntar. E ela falava que não, que não. E o meu irmão, ele tem uma didática com ela muito assim de conversar. E muito com relação a mentira, essas coisas. Então ele chegou pra ela e falou assim, lembra que o papai falou pra você sobre mentira? Se você estiver mentindo pro papai, Deus vai castigar, não sei o que, o papai precisa saber, enfim. Ele foi usando todas essas palavras, né, pra tentar arrancar a verdade dela, até que ele conseguiu. E aí ela falou, porque o tio fulano, que ela chama o namorado da mãe de tio, o tio fulano fez isso e tal, e disse que eu não podia contar pra ninguém. Ele, gente, estava simplesmente usando os dedos na região íntima dela. Só que ela era uma criança e eu acredito que ele estava sendo muito agressivo, que acabou machucando ela. Quando o meu irmão soube, ele virou pra minha sobrinha, né, e perguntou, você contou isso pra sua mãe? E ela falou que sim, que ela tinha contado e que a mãe dela tinha falado que ia passar, que não era nada, que ia passar. Na hora que ela falou isso, meu irmão se levantou, falou que era pra eu cuidar da minha sobrinha, que ele ia resolver essa situação. E ele foi, ele se levantou com tanta raiva, gente, mas com tanta raiva, que eu já fiquei preocupada no que poderia acontecer. Até que passou 1 hora mais ou menos, eu recebo a ligação que o meu irmão tinha sido preso, porque ele tinha invadido a casa da ex-esposa dele, tinha agredido o namorado dela e também tinha agredido a esposa dele, a ex-esposa dele, melhor falando. E na hora que eu soube, eu fui direto na delegacia, né, pra ver o que tinha acontecido. Chegando lá, tava os 3 lá, o meu irmão tava de um lado, ela do outro, ele do outro. E o meu irmão tava sendo acusado, né, de agressão. Não era nem tanto pelo rapaz, e sim pela mulher. Ele estava sendo acusado de agressão contra a mulher, porque ele realmente tinha batido nela. E quando eu cheguei lá, o meu irmão tava muito alterado. Ele tava, tipo, chamando ela de todos os nomes, falando que ela era um monstro, ela como mãe, como é que ela tinha coragem de ter passado a mão nisso, de ter acobertado aquela situação. Meu irmão tava com muita raiva e ele tinha agredido os dois. Mas o mais importante ali era o fato dele ter batido nela, né, em uma mulher. E ali tentaram ouvir toda a situação, meu irmão foi preso e tal, e a gente abriu a denúncia contra o namorado da minha ex-cunhada e tal, fizeram todos os exames, chamaram a minha sobrinha, tiveram, né, que ver toda a situação, enfim, fizemos tudo que era necessário para provar o abuso com relação vindo da parte dele. Mas o meu irmão ainda tinha agredido uma mulher, né? Então ele teve que enfrentar esse processo e tal. Meu irmão ficou um pouquinho preso, um tempo preso, mas logo depois foi solto. O namorado dessa minha ex-cunhada também foi preso.
Ele passou algum tempo, alguns meses preso, mas depois também acabou sendo solto. E enfim, hoje em dia a guarda da minha sobrinha tá comigo, não tá nem com a mãe e nem com o pai. A mãe, pela negligência, né, por ela ter acobertado a situação, ela perdeu totalmente a guarda. O meu irmão também não pôde ficar por ter o histórico de agressão contra a mãe, né, tudo, então maior onda. E acabou que a parente mais próxima depois dos dois sou eu, então a guarda tá comigo. E a minha sobrinha mora comigo atualmente. Só que, claro, o meu irmão, ele tá lutando pra conseguir a guarda ficar com ele. O meu irmão teve que sair de casa, ele não podia mais morar comigo. Então ele teve que sair de casa, e aí tanto ele quanto ela podem visitar, podem levar pra passear e tal, mas tudo sobre supervisão. Eles não podem ficar sozinhos, nenhum dos dois, né? Tudo sob supervisão. E aí agora tá os dois lutando pra conseguir pontos, digamos assim, pra recuperar a guarda da minha sobrinha. Por enquanto tá comigo, mas eu só espero muito que meu irmão consiga, porque pra ela como mãe, uma mãe fazer algo do tipo, pra mim não tem como, gente, já pode passar anos. Pra mim ela não merece ficar com a minha sobrinha de novo. Mas enfim, essa história de hoje foi isso.